assentar na presença do Deus vivo. E eu quero lhe pedir, por gentileza, para você cumprimentar os irmãos que estão aí mais próximos de você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você veio, graça e paz. Que bom que estamos juntos. Glória a Deus por essa noite, glória a Deus por esse dia. Bom demais que você está aqui. Glória a Jesus, glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos começando uma semana muito importante, muito especial. Hoje nós estamos fazendo uma santa convocação a toda a igreja para estarmos participando de 7 dias de jejum, oração e consagração ao Senhor. Eu quero que você nesse momento assista um pequeno clipe da nossa campanha, que começa a partir de amanhã. Estaremos 7 noites aqui na comunidade, orando e buscando a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos já podem ouvir a trombeta do Espírito Santo? Digam amém. Nós estamos convocando toda a igreja para estarmos jejuando e orando nesses próximos 7 dias, começando a partir de amanhã. Nós estaremos seguindo a cartilha do jejum. Você deve ter recebido a cartilha, e este material é o material que nós vamos estar utilizando durante esta semana para o nosso jejum anual. O jejum que nós já celebramos há muitos anos, todos os anos nós celebramos já há mais de 15 anos este jejum, e durante os dias do jejum nós nos consagramos, nós buscamos ao Senhor, e Deus tem feito coisas grandes e tremendas nos dias do jejum. Então eu sei que nessa próxima semana não vai ser diferente. O Espírito de Deus vai mover de uma forma tremenda e sobrenatural, e eu queria convidar você para estar participando deste jejum. Bispo, como que eu participo do jejum? Eu quero participar, o que é que eu tenho que fazer? Bom, basicamente você vai separar alguma coisa que você queira sacrificar, que você queira dedicar a Deus. Pode ser uma refeição do dia, mas eu sei que alguns irmãos têm dificuldade, às vezes pela profissão, pelo trabalho, pela atividade que exercem, de abrir mão de alimento. Então você abre mão de alguma coisa que você gosta muito, faz um sacrifício durante esta semana, dedica esses 7 dias ao Senhor, e mais importante de tudo, busca a presença de Deus. Não adianta a gente deixar de comer se a gente não for procurar se alimentar da palavra de Deus. Vai ser apenas uma dieta, né? E Deus não está querendo que você faça essa semana regime. Você pode até fazer o regime que você quiser durante o ano, se você está precisando perder peso, mas nesse caso especificamente não é dieta, não é regime, é um tempo de jejum e consagração. Por isso que nós preparamos a cartilha. A cartilha coloca toda a igreja ligada, conectada, não somente aqui em Salvador, mas irmãos que estão em outros lugares estão participando do jejum também, estão acompanhando conosco as ministrações de cada dia. Durante cada dia nós temos uma leitura bíblica, que é a leitura do dia. Você vai abrir o texto, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, você vai ler o texto bíblico do dia e fazer a oração que está aqui na cartilha. Essa oração é uma oração rápida, eu acho que você não gasta mais do que 1 ou 2 minutos para fazer a leitura do texto e a oração. E então, após o dia, que nós vamos estar durante o dia pelo menos 3 vezes ao dia fazendo isto, à noite nós estaremos juntos aqui para
um tempo em que estaremos buscando ao Senhor e ouvindo, recebendo a palavra revelada, a ministração da palavra de Deus sobre o tema do dia. Nós vamos estar estudando as cartas que Jesus Cristo enviou às 7 igrejas da Ásia através da instrumentalidade do apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse. A esse propósito, nós temos também falado sobre este tema já há alguns domingos e algumas terças-feiras, de modo que você pode também acompanhar as mensagens que já foram gravadas e editadas através do nosso canal da Família da Graça no YouTube, e você pode também estar acompanhando as próximas durante a semana. Se você puder estar aqui à noite, venha estar conosco de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas. É uma reunião de 1 hora apenas. Nós estaremos reunidos das 20 às 21 horas, e no sábado e no domingo, no sábado às 19 horas, no domingo pela manhã e à noite, nós faremos o encerramento oficial do nosso jejum. Aí na terça-feira, dia 2 de abril, que é desta terça a 8, nós vamos ter uma festa muito bonita. Será a noite de consagração dos propósitos, dos alvos, dos nossos objetivos nesse jejum. Você vai trazê-los diante do Senhor e nós teremos um momento muito tremendo de apresentar ao Senhor os alvos desta campanha. Eu tenho certeza que Deus vai mover os céus e coisas tremendas e extraordinárias vão acontecer na minha e na sua vida. Porque o jejum da última trombeta? O livro do Apocalipse, nós temos aprendido, é um livro que fala sobre as últimas coisas, sobre o tempo do fim, mas também esta última trombeta diz respeito à voz de Deus falando conosco e nos desafiando a estarmos mais comprometidos com a causa do Evangelho. É o Espírito de Deus falando poderosamente ao meu e ao seu coração. Por isso que é tão importante nós estarmos conectados com toda a igreja de Jesus nesse tempo em que estaremos estudando a palavra de Deus, orando e buscando a revelação do Senhor. Nós estamos tendo alguma dificuldade de energia, isso está afetando o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Nossos obreiros já devem estar verificando o que está havendo, se o problema é lá fora ou aqui dentro. Então eu peço a você um pouquinho de paciência. Eu sei que esquenta um pouco, né? Mas às vezes a gente reclama quando está frio, o ar está funcionando, tudo bem, e também vai quando fica quente, não é bom, né? Então o fato de que essas luzes de emergência acenderam indica que talvez uma fase tenha caído, e isso está comprometendo o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Peço que você então esteja aí orando para que tudo normalize o mais rápido possível, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir neste momento o seu tablet ou o seu smartphone, ou a Bíblia impressa, se você a tem em mãos. Nós não vamos ter provavelmente como fazer a exibição dos nossos slides, mas você tem a Bíblia, você tem aí o seu smartphone. Abra no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 1, que é o capítulo que nós estamos estudando, e nós vamos ler os versículos de 9 a 11. O tema da mensagem de hoje é uma voz como de trombeta. E a partir de amanhã eu convido você para estar aqui todas as noites, aprendendo um pouco mais sobre esse misterioso, mas não menos maravilhoso livro do Apocalipse, o livro das revelações de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, de 9 a 11, diz o texto sagrado: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por favor, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor e buscar a revelação do Santo Espírito sobre esta palavra. Deus nosso Pai, esta é a Tua hora, este é o momento em que queremos ouvir a Tua voz falando conosco, e para isso pedimos que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, abra os olhos do nosso entendimento, e que possamos todos enxergar a glória de Cristo e ouvir as coisas que o Senhor tem para nos dizer. Estamos começando uma semana de milagres, e há no nosso coração uma expectativa muito grande
com respeito às coisas tremendas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e nas nossas famílias. Por isso estamos aqui reunidos nesta noite, porque cremos em um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que fala e se revela, um Deus que opera maravilhas. Receba a nossa adoração nesta hora. Nós oramos no nome daquele que era, que é e que está voltando, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Amém. Os cristãos de hoje já estão enfrentando no mundo ocidental grande perseguição, grande oposição cultural. Nós somos testemunhas da revolução sexual e de gênero que aconteceu há algumas décadas e ainda está acontecendo, de modo que a igreja precisa se preparar e estar preparada, porque esta coisa de perseguição vai piorar, vai aumentar, vai crescer. Albert Mohler disse recentemente em um blog: cristãos na América agora enfrentam um momento de julgamento nas mãos de uma cultura secular que se torna mais intensamente adversária a cada dia que passa. Igrejas, instituições e indivíduos comprometidos com a histórica ética sexual da igreja cristã, mantida consistentemente ao longo de séculos, de 2 milênios, agora se veem diante de uma escolha difícil: aderir à revolução sexual ou enfrentar as suas consequências. E é o que está acontecendo. Não é à toa que o presidente do Seminário Teológico de Westminster, o Dr. Peter Lillback, ele disse em uma reunião de pastores recentemente: eu estou aguardando o dia em que irei pregar o evangelho da prisão por causa do meu compromisso com o cristianismo histórico. Não se surpreenda que à medida que o tempo vai passando, os governos estejam aprovando leis contrárias à fé cristã e colocando não somente os pastores, mas todos os cristãos em uma situação muito delicada. A perseguição é uma coisa natural na vida da igreja, na história da igreja. Ela começou desde o início, desde os primórdios do cristianismo. Pouco tempo depois que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e foi levado aos céus, a perseguição à igreja começou. Na verdade, aqueles que mataram a Jesus pensaram: vamos acabar com essa seita, vamos acabar com esse movimento, vamos matar o líder deles e eles vão se dispersar. Esta era a ideia, provavelmente, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, aqueles líderes religiosos que tramaram a morte de Jesus. Eles queriam de alguma forma se livrar de um problema, porque a fama de Jesus crescia, o movimento dos discípulos de Jesus crescia. Então eles disseram: vamos acabar com o líder e assim a gente termina o movimento. Só que isso não aconteceu. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e os irmãos foram para as ruas pregar em Jerusalém a palavra do reino, e milhares de pessoas se converteram num único dia. E depois disso, mais pessoas começaram a se converter, de modo que estas mesmas autoridades agora passaram a perseguir os discípulos de Jesus. Logo quando do martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que foi diácono da igreja em Jerusalém e que foi martirizado, apedrejado, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 1, está escrito: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Assim começou o processo de crescimento e de expansão do cristianismo no mundo da época. Os irmãos foram espalhados, foram dispersos pela perseguição, e nos lugares onde eles chegavam, ali eles pregavam a palavra de Deus e mais gente se convertia. O evangelho se espalhava, e à medida que o evangelho crescia, a oposição deixou de ser uma oposição apenas judaica e passou a ser uma oposição do próprio Império Romano. O próprio Império Romano passou a perseguir os cristãos. Foram 10 grandes perseguições ao longo de 3 séculos do início da era cristã que aconteceram contra a igreja de Jesus para acabar, para tentar exterminar, acabar de todo modo a igreja de Jesus. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Cordeiro de Deus, e a igreja permanece até o dia de hoje e permanecerá até a volta do Senhor. Para os romanos, os cristãos eram suspeitos,
Primeiro, politicamente, os romanos não gostavam dos cristãos, porque eles viam nos cristãos uma ameaça, porque os cristãos não reconheciam a César como Senhor. Eles inclusive forçavam os cristãos a abrirem a boca e declarar: César é Quírios, César é Senhor. Mas os cristãos se recusavam a abrir a boca e declarar isso. Eles preferiam dizer: Cristo é Quírios, Cristo é o Senhor. Mesmo diante da ameaça de morte, mesmo em face à perseguição e ao martírio, os cristãos, muitos deles, preferiam negar a César do que negar a Jesus. E isso fazia, esta recusa fazia com que os romanos vissem a religião cristã com muita suspeita. Em segundo lugar, os cristãos também não queriam oferecer sacrifícios a César, sacrifícios de adoração que eram oferecidos ao imperador. Todos os romanos eram obrigados, em todo o Império Romano, a semanalmente acender incenso e oferecer sacrifícios ao imperador romano, que era considerado uma figura divina, o representante de Deus ou dos deuses na terra. Então todos tinham que, em todo lugar do império, oferecer adoração a César, e os cristãos se recusavam a fazer isso. Além disso, as reuniões dos cristãos, debaixo desse contexto de perseguição, aconteciam à noite, às escondidas muitas vezes, o que levava a suspeitas de que eles estivessem tramando politicamente algum tipo de revolta contra o Império Romano. Religiosamente, os cristãos foram denunciados como ateus, já que eles não adoravam os ídolos, os deuses pagãos do romanismo. Eles adoravam a um Deus invisível. O Deus dos cristãos ninguém vê, o Deus dos cristãos ninguém sabe quem é. Então eles eram acusados de ateus por muitos, porque eles adoravam um falso Deus, que era um Deus invisível, um Deus que não existia. Não era como os deuses deles, que eram ídolos e eram palpáveis, e eles podiam ver. Além disso, algumas crenças e práticas dos cristãos não eram muito bem entendidas, e porque eram mal interpretadas, os cristãos eram acusados de bizarrices, porque eles ouviam falar que os cristãos se reuniam para comer e beber a carne e o sangue do Deus deles. Olha, quando eles se encontram, acontece um canibalismo selvagem. As reuniões deles são tão selvagens e primitivas que eles se encontram para comer carne de gente e beber sangue de pessoas, porque eles não conseguiam entender o mistério da celebração da Santa Ceia, que nós até hoje comemoramos mensalmente, quando juntos nos unimos para comer o pão e beber o vinho em memória do corpo e do sangue do nosso Salvador. Então isso chegava aos ouvidos da sociedade romana como uma espécie de culto bizarro. Socialmente, os cristãos também eram discriminados, primeiro porque no início do evangelho, em todo lugar, o evangelho começa pelas classes mais baixas, as classes sociais mais baixas, e assim a aristocracia romana desprezava a maioria dos cristãos, porque os cristãos pertenciam às camadas mais baixas da sociedade. Além disso, havia alguma coisa no cristianismo que ameaçava a hierarquia social vigente, porque o cristianismo declarava que todos os seres humanos são iguais, tanto senhores como escravos, e este conceito foi considerado desde o início revolucionário e perigoso. Não que o cristianismo se opusesse à escravidão num primeiro momento, mas dentro da igreja, na comunhão dos cristãos, os apóstolos ensinavam que todos são iguais perante Cristo. Então dentro da igreja não havia distinção de classe, não havia distinção de cultura, não havia distinção de poder econômico, todos eram irmãos, todos eram iguais. E isso era uma espécie de afronta ao establishment, ao que estava estabelecido dentro da sociedade romana como hierarquia. Eles estavam muito preocupados de que o cristianismo fosse promotor, inclusive, de uma rebelião de escravos. Além disso, os cristãos se recusavam a participar das festas, dos bacanais que eram celebrados nos dias do Império. Os cristãos se recusavam a ir às arenas, a lotar os estádios para assistir aqueles jogos, aquelas práticas de gladiadores.
Os cristãos foram se isolando destes festivais, dessas apresentações teatrais e outras festividades pagãs. Os cristãos foram se santificando, se separando e se tornando um povo estranho, socialmente diferente, um povo que não participava das mesmas coisas que a sociedade achava normal fazer, praticar, mesmo em termos de sexualidade. Economicamente, os cristãos eram vistos como uma ameaça também aos sacerdotes e artesãos, aos artífices, fabricantes de ídolos, porque à medida que as pessoas iam se convertendo e deixando a idolatria, elas já não compravam mais aquelas coisas que eram fabricadas e vendidas nos templos pagãos. Plínio, governador de Roma, na Bitínia, reclamou que os templos pagãos haviam sido abandonados e que aqueles que vendiam animais sacrificiais encontravam poucos compradores. Este mesmo Plínio chegou a dizer o seguinte, que o cristianismo era uma superstição depravada e extravagante, e que o contágio dessa superstição se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Este é o contexto no qual as 7 cartas são escritas às igrejas na Ásia, através de João. O livro do Apocalipse é uma advertência de Jesus para a sua igreja, de que uma grande perseguição estava para acontecer, e que os irmãos precisavam estar preparados, porque no bojo desta perseguição estava também o tratamento de Deus, o juízo de Deus sobre o seu próprio povo, sobre a sua própria igreja, porque o juízo de Deus começa dentro da sua própria casa. João se apresenta no versículo 9, ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João é bem conhecido, é por isso que ele não se apresenta como apóstolo. Ele foi pastor da igreja em Éfeso, antes de ser enviado ao exílio na ilha de Pátimos, que ficava a 56 quilômetros dentro do mar, distante de Mileto, que era uma cidade portuária próxima a Éfeso, onde João foi pastor. Portanto, ele é conhecido destas igrejas. Ele não precisa de credenciais. Além disso, em segundo lugar, o alvo do livro do Apocalipse não são os ensinos de João, a doutrina de João, os conceitos teológicos de João, ou mesmo as revelações de João. Vimos aqui que o propósito desse livro é apresentar as visões de Jesus Cristo à sua igreja, a palavra de Jesus Cristo à sua igreja. Por isso João não se considera tão importante ao ponto de se apresentar como autor humano deste livro maravilhoso do Apocalipse. Ele não escreve como alguém impressionado com a sua autoridade apostólica, que está comandando, exortando ou definindo alguma doutrina para a sua igreja, mas simplesmente como testemunha ocular da revelação de Jesus Cristo, que começa a se desdobrar com a visão do Apocalipse ou com as visões. Ele diz: além de irmão, eu sou companheiro de vocês. A palavra companheiro, também traduzida em algumas versões como parceiro ou coparticipante. Ele não é apenas um irmão, ele é um parceiro, ele é um coparticipante, ele é um companheiro em quê? João diz: na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Estar em Jesus Cristo significa sofrer. Será que eu posso ouvir um amém? Essa não é uma palavra muito fácil de entender e de aceitar, mas João está dizendo: irmãos, nós estamos juntos no sofrimento, porque se estamos debaixo do mesmo governo, da mesma autoridade de Jesus Cristo, se fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor do Pai, se pertencemos a Jesus e estamos nele, assim como ele padeceu, todo aquele que quiser ser fiel a Cristo neste mundo vai padecer algum nível de perseguição, vai enfrentar algum nível de oposição. Alguém disse: se você não acredita no diabo, experimente resistir a ele por um dia para ver o que acontece. A verdade é que quando nós nos levantamos em nome de Jesus, em qualquer tempo da história, em qualquer sociedade, em qualquer lugar onde estejamos, haverá perseguição.
É da natureza da igreja ser perseguida, e João está dizendo: eu estou com vocês na perseguição, no reino e na perseverança, porque a gente só consegue chegar até o final se a gente for paciente e perseverante. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Quem está perseverando no Senhor, mesmo no calor, diga amém, glória a Deus, aleluia. Porque eu estou aqui também, irmãos, estamos juntos, eu e vocês, como João disse, companheiros na perseguição, no reino e na perseverança. Ele estava na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma ilha pequena, ela tinha 16 quilômetros de extensão e 6 quilômetros de largura. Não era uma ilha muito grande, era uma espécie de colônia penal. Ali eram enviados pessoas exiladas para estarem ali como se estivessem presas, mas não era uma prisão do tipo como a que Paulo sofreu, uma prisão domiciliar, ou mesmo calabouço, quando Paulo ficou na sua segunda prisão. João tinha uma certa liberdade, havia uma cidade em Pátimos, então por isso que ele pôde escrever, ele pôde enviar cartas, mas ele estava ali, e dali ele não podia sair da ilha, ele estava exilado e ele tinha que ficar naquela ilha. E por que ele estava sendo punido? Ele disse: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso aqui é muito importante, porque se alguém padece, se alguém sofre algum tipo de perseguição, se alguém vai preso cometendo algum ato ilícito, não há mérito nisso, não há virtude em ser preso por corrupção, não há virtude em ser preso por estar roubando, não há virtude em ser preso por matar alguém, não há virtude em ser preso porque você está fazendo algo errado. Algumas pessoas dizem: orem por mim, porque eu estou sofrendo uma grande perseguição no meu trabalho. Se a gente for averiguar, às vezes, em alguns casos, esta perseguição é fruto da irresponsabilidade, da falta de assiduidade, da falta de excelência no seu serviço, da falta de comprometimento com aquilo que você está se propondo a fazer. Não precisa e nem se deve, nesse caso, acusar o diabo ou querer dizer que você está sofrendo perseguição, porque não há virtude nisso. Sofra simplesmente as consequências dos seus erros, das suas escolhas erradas, das suas más decisões. Mas se você está padecendo na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, em casa ou em qualquer lugar, por pregar a palavra de Deus e viver o testemunho de Jesus Cristo, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque Deus está sendo glorificado através da sua vida. João não foi preso por qualquer motivo, senão porque ele estava pregando a palavra de Deus e porque ele estava dando o testemunho de Jesus Cristo. Se você fosse acusado de ser cristão, haveria evidências suficientes para que você fosse preso? Se em nossa sociedade começassem a ser presos os cristãos, haveria alguma possibilidade de você ser preso por estar pregando a palavra de Deus? Ou você tem sido um cristão anônimo, um crente anônimo, uma pessoa que não tem nenhum comprometimento com a mensagem do Evangelho nos ambientes que você frequenta? Esta é a pergunta-chave. E no versículo 10, João diz: no dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Há 3 coisas que eu quero dizer para você, e eu vou encerrar, porque eu sei que você está sentindo muito calor, e não é calor do Espírito Santo, mas o calor do Espírito Santo está ajudando também, que ele está começando a aquecer aí, e já tem gente que já está sentindo o poder e a presença de Deus. Primeira coisa que esse texto diz, João disse: achei-me no Espírito. João estava no Espírito. Achei-me no Espírito é um arrebatamento. Essa expressão aqui fala de uma experiência de êxtase, uma experiência do sobrenatural de Deus. Ela aparece no capítulo 4, versículo 2 de Apocalipse, diz: no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Ela aparece no capítulo 17, versículo 3. Então o anjo me levou no Espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. No capítulo 21, versículo 10, e ele me levou no Espírito até um grande alto monte, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Estas experiências com o sobrenatural de Deus, estes arrebatamentos espirituais acontecem em toda a Bíblia. Daniel teve visões, Ezequiel foi arrebatado e viu coisas tremendas e gloriosas. Pedro teve visões,
Paulo teve visões da própria glória celestial. Ele disse que no Espírito foi tomado certo dia e subiu até o terceiro céu e viu coisas que aos seres humanos não é lícito revelar, mas as coisas que João viu foram coisas que Jesus disse que eram para ser escritas e era para toda a sua igreja saber com respeito ao final dos tempos. João, portanto, está falando de uma experiência de arrebatamento, e ele diz: no dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? No Antigo Testamento, o dia do Senhor é o dia do juízo final, mas não é essa expressão que João está usando aqui. Não é o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, o dia em que Jesus voltará, o dia em que o mundo vai acabar, o dia em que a trombeta vai soar e chegou o fim dos tempos. Não é esse dia. Ele está falando no dia do Senhor, o domingo, porque aconteceu que a igreja, na medida em que ela foi se distanciando das práticas dos ritos mosaicos e das leis cerimoniais, como a guarda do sábado e da circuncisão, a igreja preferiu se reunir no domingo, que foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. E desde cedo, desde o início do cristianismo, o domingo passou a ser intitulado o dia do Senhor, Domini, o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. E então aqui João está falando que foi num domingo como esse, que ele estava orando na ilha de Patmos e adorando a Jesus Cristo e cultuando a Deus, que ele foi arrebatado no Espírito de Deus. Agora ouça o que eu quero dizer para você em primeiro lugar. O Espírito de Deus quer te arrebatar nesse jejum. A pergunta é se você quer. Se você quer ter experiências, se você quer ter visões, se você quer mergulhar na unção do Senhor. O propósito desse jejum, mais do que tudo, é que tenhamos experiências com o poder arrebatador do Espírito Santo, que experimentemos visões da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero profetizar a manifestação do poder de Deus sobrenatural em sua vida nesses dias. Eu quero declarar que esses serão dias em que você estará experimentando coisas novas em Deus, mergulhando na profundidade de Deus. Essas experiências são experiências muito fortes. Algumas pessoas são arrebatadas no Espírito e coisas tremendas acontecem quando elas são arrebatadas no Espírito. Mas o Espírito de Deus não invade a vida de ninguém. O Espírito de Deus não é como o espírito do cão. O demônio, ele possui as pessoas. O demônio, ele entra e ele quer possuir as vidas. Quando a pessoa está possessa de um demônio, ela não tem o controle das suas faculdades mentais e do seu corpo físico, mas o Espírito de Deus está sujeito aos profetas. E se você está cheio do Espírito, você está consciente e você permite que o Espírito de Deus esteja trabalhando dentro de você. É algo muito tremendo e bonito experimentar coisas em Deus. E eu quero pedir muito a Deus nesse jejum por novas experiências minhas, pessoais com o Senhor. E quero pedir para a igreja de Jesus, para a sua vida, que esse seja um tempo de arrebatamento, um tempo de avivamento, um tempo de crescimento espiritual. Se você concorda, diga amém. Então nesse jejum, busque ao Senhor, busque intensamente a Deus, busque experiências com Deus, busque ser cheio do Espírito de Deus, porque isso é mandamento. Sejam cheios do Espírito. Você que já foi batizado no Espírito Santo de Deus algum dia, busque o renovo do Senhor, busque ser cheio do Espírito. Se você ainda não foi, busque o batismo no Espírito Santo, busque o poder de Deus. Vamos juntos buscar o poder do Espírito Santo esta semana, em nome de Jesus, e Deus vai se derramar em profusão e haverá manifestação do poder sobrenatural dele na sua vida. Deus vai falar com você. Deus fala de forma tremenda quando estamos jejuando e o jejum, ele abre a nossa sensibilidade para o mundo espiritual. Todas as vezes que eu jejuo, eu percebo que eu fico mais sensível com respeito aos ambientes, às pessoas. Se você entra num Uber, num carro, você percebe o ambiente, você percebe o que está passando com aquela pessoa. Deus às vezes vai falar com você coisas que você tem que dizer para a pessoa. Sabe, o jejum, ele limpa a gente espiritualmente. Quando a gente faz um jejum correto, é como se os nossos canais de comunicação com Deus fossem fluidificados, lubrificados, fossem limpos, fossem desobstruídos num nível diferenciado. Vale a pena jejuar com esse objetivo de buscar
ter experiências com a intimidade de Deus e sentir a presença de Deus, sentir o ambiente, o mundo espiritual, não de uma maneira em que você esteja acuado ou intimidado por aquele ambiente, mas que cheio da unção você possa ser usado por Deus para despedaçar todo o jugo na vida daqueles que estão ao seu redor. Deus vai te usar tremendamente neste jejum e depois desse jejum, porque este é um tempo de avivamento sobre a família da graça, e o Senhor está tocando essa trombeta muito forte para que nós estejamos buscando o poder do seu Espírito. Se você está comigo, diga amém. Em segundo lugar, ele disse aqui: e por trás de mim ouvi uma voz forte como de trombeta. Esta é a segunda coisa. Primeiro, experiências com o Espírito de Deus, arrebatamento do Espírito de Deus. Mas segundo, a voz de Deus, a voz do Senhor. Nesse jejum você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai ouvir a voz de Deus, homem. Você vai ouvir a voz de Deus, mulher. Sabe, às vezes eu converso com pessoas que dizem: eu acredito em Deus, mas nunca ouviram a voz de Deus. Eu acredito em Deus, não, eu tenho Deus, mas nunca tiveram uma experiência de ouvir a voz de Deus. E quando você diz assim: olha, Deus falou comigo tal coisa, a pessoa: como? Como assim? Você ouviu Deus? Deus falou com você? Deus falou com você? Como é isso? Como que Deus fala com você? Deus fala com uma voz que você ouviu a voz dele? Como foi isso? Algumas pessoas me perguntam isso: bispo, como que Deus fala? A voz dele a gente ouve como? É a voz como de uma pessoa, como você está pregando agora? Às vezes sim. Geralmente a voz de Deus é aqui dentro. E ela não é a voz da minha consciência me acusando de nada, não. É a voz do Espírito Santo. É a voz de Deus. E se você buscar intimidade com Deus, você vai começar a entender a voz de Deus, a reconhecer a voz de Deus. Porque Deus fala. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus fala, meu irmão. Deus fala contigo, homem. Deus fala contigo, mulher. Deus fala, e a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é tremenda. Nesta terça-feira nós vimos a voz poderosa de Jesus. É uma voz alta e retumbante. É uma voz poderosa que fala conosco. E essa voz que João está aqui falando lembra a experiência de Êxodo 19:16, quando o povo de Israel estava reunido em torno do Sinai, e Deus falou com Moisés e deu a lei a Moisés e falou a todo o povo de Israel. Êxodo 19:16 diz: na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte, um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Não apenas trovões e relâmpagos, porque isso poderia ser considerado apenas uma manifestação da natureza, como nós vimos na sexta-feira e ontem, muitos trovões, trovoada, relâmpago. É uma coisa muito bonita, mas ao mesmo tempo assustadora. Tem gente que fica muito assustado no dia que tem trovoada. É ou não é? O barulho, aquele barulho, pá, vibra tudo. O subwoofer muito poderoso, né? Faz aquele estrondo. De repente em casa as janelas tremem, os cachorrinhos ficam assustados, correm para debaixo da cama. Tem irmãos que se cobrem e ficam escondidos debaixo do lençol porque tem medo de trovoada. E diz o povo que você não pode, diz a lenda, que você não pode jamais receber uma mordida de cágado num dia de trovoada, porque você nunca mais solta, né? Fica preso para o resto da vida. Se algum dia você viu uma pessoa por aí andando com um cágado preso no dedo, foi porque ele fez isso. Ele colocou o dedo na boca do cágado no dia de trovoada, e quando o trovão relampejou e deu trovoada, pronto, ficou preso, não solta mais nunca. Eu ouvia essas coisas quando era pequeno e ficava morrendo de medo desses negócios de trovão. Mas aqui o texto diz que não foi só trovão e relâmpago, não, um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo estremeceu. Gente, olha, tem muita coisa estranha acontecendo nesse planeta. Eu não sei se você já viu isso no YouTube. Se você pesquisar, coloca lá barulho de trombeta. Muita gente em vários países gravando estes sons esquisitos que estão acontecendo, anunciando a volta de Cristo. Bota lá e pesquisa para você ver. Não é coisa inventada, não. É em muitos lugares pessoas gravando esses ruídos, esses sons tremendo. E os cientistas tentando explicar como fenômeno da natureza, porque eles não entendem nada e ficam sem saber do que se trata. Essa voz de trombeta está soando.
Jesus Cristo está voltando. É importantíssimo nesse jejum ouvir a voz de Deus, e a maneira mais direta como a gente ouve a voz de Deus é através da sua palavra. Portanto, busque a palavra, leia a Bíblia. Deus fala através da sua palavra. Ame a palavra, estude a palavra, dedique tempo à palavra, peça a Deus para falar com você na palavra. Pelo amor de Deus, deixe essa infantilidade espiritual que muitos têm de usar a Bíblia como se fosse horoscopia bíblica. Tem gente que abre a Bíblia e diz: Deus vai falar comigo agora. Aí bota o dedo e Deus vai dar um versículo. Como se você estivesse jogando búzios, como se estivesse jogando tarô. É um negócio mais ou menos assim. É uma mística esotérica dentro da igreja. Eu até entendo que em momentos de desespero Deus fala assim. Eu já ouvi muitos testemunhos e eu creio. Você está numa crise, você está numa dificuldade, às vezes você abre um texto ali, Deus fala com você, a misericórdia de Deus. Mas não é que Deus quer que você fique por aí toda hora abrindo Bíblia igual horóscopo para saber o que é que Ele tem para lhe dizer. Pode dar certo, mas também pode botar você numa enrascada, como aquele sujeito que estava muito preocupado, muito desesperado, e disse: Deus tem que me dar uma palavra agora, Deus fala comigo agora. Ele abriu a Bíblia e estava escrito, quando ele botou o dedo, e Judas foi e se enforcou. Aí ele disse: não, peraí, alguma coisa está errada. Essa palavra deve ter dado algum chabu aqui, deve ter dado algum erro. Ele abriu de novo, botou o dedo e disse: tu, pois, vai e faz o mesmo. Aí disse: não é possível. Não, 2, 3, a terceira confirma. Eu vou ler a terceira, que é místico ter esse negócio, né? 1, 2, 3, ele diz: na terceira, deve estar tudo errado aqui. Vou abrir de novo, abriu, botou o dedo. O que tens de fazer, faz-o depressa. Se matou, meu irmão. Então assim, tem muita gente por aí nesse negócio de ficar lendo a Bíblia. Pelo amor de Deus, vamos estudar a palavra, vamos ler a Bíblia, vamos amar a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Deus vai falar com você, a voz de Deus vai ser ouvida, você vai discernir. Inclusive a Bíblia é um filtro para você discernir se é a voz de Deus mesmo, tá? É um filtro para profecias, é um filtro para visões, para revelações. A Bíblia é o filtro, é a palavra de Deus. Portanto, ame a palavra de Deus. Eu quero declarar sobre este jejum na sua vida um tempo de ouvir a voz do seu mestre, ouvir a voz do Senhor, Deus falando com você na palavra, Deus se revelando de forma tremenda e poderosa. E finalmente, terceira coisa, essa voz poderosa dizia o seguinte a João: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas, e ele cita quais são. A terceira coisa aqui: a voz de Deus sempre quer uma coisa de nós, obediência. Este é tempo de você se santificar, de você se separar para Deus, de você se comprometer mais com Deus, de você buscar mais a presença de Deus. Amém? Amém, igreja? Olha, não adianta nada você ficar ouvindo a voz de Deus e não mudar. Aliás, é até pior. Porque antes, quando você era ignorante, você fazia as coisas que você não sabia, não entendia, não compreendia na sua ignorância espiritual. Você era cego e você fazia as coisas erradas que fazia. Você não tinha entendimento do que você estava fazendo, que desagradava a Deus. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas no momento que você começa a buscar a Deus, começa a vir para uma reunião como essa, começa a ouvir a voz de Deus, porque Ele está falando aí dentro do seu coração, alguma coisa de Deus está te inquietando, está te mobilizando, está te confrontando, está te desafiando, porque a verdade, ela realmente desmascara as mentiras, os enganos do inferno. E você só tem 2 opções quando você ouve a voz de Deus: ou você aceita e obedece, ou você rejeita e vira as costas e vai sofrer as consequências da sua desobediência. É por isso que nesse jejum é muito importante que nós estejamos buscando um tempo de santificação, de envolvimento com a obra do Senhor, de obediência à palavra de Deus. Deus trabalha em favor daqueles que o amam e nele esperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu propósito eterno. Deus está preparando o melhor para você nesse tempo de consagração, mas é importante que você esteja firme no meio das suas lutas, das suas dificuldades, das pressões que você está enfrentando. A Bíblia tem vários exemplos de homens e mulheres que serviram fielmente a Deus e que experimentaram grandes dificuldades na sua vida. José foi um exemplo desse. José foi
extremamente maltratado pelos seus irmãos. José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi enviado para o Egito, ficou lá como escravo muitos anos, até que Deus lembrou-se dele e o exaltou, e ele se tornou o homem mais poderoso da terra debaixo de Faraó. E quando ele reencontra os seus irmãos, depois que o seu pai já está morto, em Gênesis 50, versículo 20, olha o que José diz para os seus irmãos: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. É assim que funciona. Deus estará te exaltando neste jejum, Deus estará te abençoando neste jejum, Deus vai honrar a sua fé e o seu sacrifício neste jejum, a sua consagração, a sua dedicação. Mas lembre-se que não tem nada a ver somente com você. Quando Deus exalta alguém, é para a salvação de muitos. Quando Deus te abençoa, quando Deus te eleva, quando Deus te promove, quando Deus te dá bênçãos materiais ou espirituais, dons do Espírito Santo, é com grande responsabilidade que você deve encarar esta bênção do Senhor, porque não é só para você, é para a salvação de muitos. Há muitas pessoas nessa sociedade apodrecida, neste mundo caído, que estão precisando de Deus, que estão precisando ouvir falar do amor de Deus, que estão precisando ouvir falar deste evangelho do reino, e você será o instrumento que Deus vai usar este ano para que aconteça uma poderosa multiplicação de vidas que serão salvas e alcançadas através deste ministério. O apóstolo João foi fiel em seu serviço a Cristo. Ele era apóstolo e pastor da igreja em Éfeso, e porque ele estava pregando a palavra de Deus em obediência ao Senhor, ele foi banido, exilado para a ilha de Pátimos. Mas o que parecia ser uma dificuldade, uma provação, uma grande tribulação na vida dele, acabou se tornando um propósito que Deus usou para o bem. João escreveu o livro do Apocalipse, que é o livro que encerra, que conclui a palavra escrita de Deus para o seu povo, porque é assim que Deus faz. Ele reverte a maldição na sua vida e transforma em bênção para você e para aqueles que você ama. Se você crê nesse Deus, aplauda o nome dele, glorifique o nome dele, porque ele é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a sua mão no seu coração, deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, pelo desafio que está sendo ministrar a Tua palavra neste culto, sem ar-condicionado. Estarmos aqui atentos e reverentes à Tua voz, apesar do calor. Isso tudo é para nós um sinal de que nós sofremos muito pouco em um país onde temos ainda liberdade de pregar o Teu Evangelho. Fazemos tão pouco, reclamamos muito e agimos tão pouco. Nós oramos para que essa história mude, e esses cristãos que hoje estão aqui com calor sejam cristãos incendiados pela chama da presença do Teu Espírito. Homens e mulheres apaixonados, jovens comprometidos, santos, que estarão incendiando esta cidade, levando milhares de vidas aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso compromisso neste jejum. Queremos Te buscar e queremos Te servir. As bênçãos, os milagres, sabemos que nos alcançarão, porque o Senhor é fiel, e desde já chamamos à existência a manifestação do Teu poder sobrenatural nas nossas vidas e famílias, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero convidar você nessa noite para nós estarmos semeando, entregando o nosso melhor ao Senhor. Eu queria convidar você a tomar o envelope agora aí na sua frente.